Vocabulário. É importante a gente lembrar que dentro da prova de língua estrangeira, seja para um vestibular tradicional ou para Enem, alguns aspectos são bem importantes. Não esqueçam nunca de ler o enunciado da questão, de ler o título, de ler a referência bibliográfica para identificar que tipo de texto provavelmente nós vamos encontrar. Ainda assim, encontrou uma palavra que a gente não consegue resolver, que vocês porventura não entendem ou não lembram, passa batido, a ideia é pegar a ideia do parágrafo ou do texto como um todo. Não esqueçam de ler o enunciado até o final, é muito importante, a gente acaba deixando isso de lado e acaba não identificando pequenos elementos que podem nos ajudar. A parte de vocabulário ela é muito específica. Dentro da prova de língua espanhola, nós temos aqueles famosos heterossemânticos, ou também falsos cognatos ou falsos amigos. São palavras que, em termos de escrita, se assemelham muito às da língua portuguesa. Entretanto, em termos de significado, são completamente diferentes. Então, nós temos que cuidar algumas. Elas podem muito te ajudar dentro da interpretação do texto. Uma palavra traduzida de forma equivocada ou interpretada de forma equivocada pode acabar com a tua questão. Bolsa significa saco em espanhol. Brincar, pular, carro, charrete. Cuidado. Cena, janta. Uma observação importante, se cena é janta, cenar é jantar. Não esquece que muitas dessas palavras elas podem ter derivadas, um verbo, um substantivo, a partir dessas que nós estamos vendo. Cigarro, charuto. Criatura, criança. Criança, criação. Muito cuidado. Olha o primeiro grande problema. Cai uma palavra dessas, para a gente poder traduzir para o português é uma barbada. Então a gente tem que entender que a gente tem que ter cuidado com o vocabulário. Coelho, pescoço, não é coelho. Coelho, animalzinho, conejo. Embaraçada, grávida, enojado, zangado. Cuida para não confundir com enjoado. Enojado não é enjoado, é zangado. Escoba, vassoura. Escritório, escrivaninha. Muito cuidado. Olha como as palavras elas acabam nos enganando. E a tendência natural da gente é puxar para a língua portuguesa realmente. Fechar, datar. E a partir de fechar eu tenho a palavra fecha. Fecha, data. Fechar, datar. Flaco, magro. Outra palavra boa para a palavra magro em português, em espanhol é delgado. E aí, a partir da palavra delgado, eu posso puxar, por exemplo, delgadez, que significa magreza. Ganância, lucro, halagar, elogiar. Largo, longo ou comprido. Uma observação importante, a palavra largo, ela significa longo ou comprido. E a palavra que nós temos em português como sendo algo largo, em espanhol seria ancho. Cuidado, a palavra ancho eu não posso considerá-la heterossemântica. Não há alguma palavra em português que se assemelhe, mas a palavra largo sim. Então toma cuidado, nem sempre a gente vai ter todas aquelas palavras diferentes como sendo heterossemânticas. Precisamos que elas tenham alguma relação com a língua portuguesa em termos de escrita. Lograr, conquistar, oficina, escritório, palco, camarote, pegar, bater ou colar. Cuidado! Pegar, bater ou colar, pessoal. Não confundam. Pelo, cabelo. Prejuízo, preconceito. Presunto, suposto. Voltando no prejuízo, não esquece que prejuízo, preconceito. Perjuízo, o que significa? Prejuízo. Pronto, logo, breve ou cedo. Muito cuidado, dependendo do contexto, pode ter qualquer uma dessas traduções. Veja aquela que mais se adapta. Quitar, sacar ou tirar. Rango, classe ou categoria. Cuidado com a palavra rasgo. Rasgo significa traço ou característica. Rato, momento. Reto, desafio. Duas palavras muito importantes. A maioria dos concursos vestibulares e propriamente a prova do Enem trabalham com questões envolvendo vocabulário. Especificamente os vestibulares te cobram questões de vocabulário. O Enem não. O Enem ele tem uma característica diferente. Lá no próprio edital, nas competências e nas habilidades, o Enem ele aborda uma situação diferente. Ele quer o uso da língua estrangeira em seu meio social, ou seja, o uso da língua na parte prática, no momento da comunicação em si. É por isso que a gente dificilmente encontra questões, ou praticamente nunca, questões envolvendo gramática pura, ou uma questão envolvendo diretamente o vocabulário puro. É importante que vocês lembrem que esses vocabulários, que essas palavras, eles servem especificamente para te ajudar na interpretação e na compreensão textual. Então, toma cuidado com isso. Rojo, vermelho. Rubio, loiro. Cuidado, roxo
rojo não é roxo. Rubio, loiro, rojo, vermelho. Salsa, muito cuidado, salsa é molho. Salsinha, aquele temperinho verde que a gente come, sabe? Perejil, cuidado. Sítio, lugar, taller, oficina ou ateliê ou até mesmo estúdio. Cuidado, taller, oficina, por exemplo, taller mecânico, uma oficina mecânica. Ateliê ou estúdio, tá? Surdo, canhoto. Não esqueçam novamente, palavras heterossemânticas são palavras com muita semelhança em termos de escrita, porém não em significado. Dentro da estrutura do texto, vocês vão encontrar essas palavras que podem te prejudicar. Mas fique esperto, analisa o contexto e verifica se tem lógica aquela tradução que eles estão te possibilitando dentro de cada alternativa na frase.